Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área e hoje vamos atualizar o top 30 dos clubes melhores colocados no ranking da CONMEBOL para 2024. Então já sabe, né? Já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! O critério para calcular a pontuação e posição dos clubes já foi explicado em vídeos passados aqui no canal, e basicamente a entidade considera a performance dos clubes nas últimas 10 temporadas nas duas principais competições que ela, CONMEBOL, organiza, a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores, com um decréscimo de 10% na pontuação da mais recente para a mais antiga, além também do coeficiente histórico. Entendido e interpretado, vamos ao vídeo. Quem abre o top 30 é um clube equatoriano, sendo ele o Emelec. Presente quase que anualmente em edições da Copa Libertadores, embora em 2023 tenha disputado a Sul-Americana, o Emelec, que nunca foi finalista de nenhuma das duas competições, soma 2.569 pontos. No ranking passado, o de 2023, o clube era o 29º colocado e, por ter tido desempenho fraco em competições sul-americanas, perdeu 41 pontos na atualização e também uma posição no ranking. O Defensa e Justiça subiu quase 10 posições no ranking nessa nova atualização, com o clube em 2023 tendo chegado nas semifinais da Copa Sul-Americana quando foi eliminado pela LDU. Na mesma Copa Sul-Americana, o clube foi campeão na edição de 2020, e por ter feito boas campanhas nas últimas temporadas, soma no ranking 2.593 pontos. No ranking passado, o clube aparecia na 37ª posição, fora do top 30. A Universidade Católica, que lá na década de 90, mais precisamente em 1993, foi finalista da Copa Libertadores e perdeu o título para o São Paulo, em 2023 disputou a Copa Sul-Americana, mas logo na fase prévia foi eliminado pelo compatriota Audax Italiano. A última edição de Libertadores que jogou foi a de 2022, quando acabou eliminado na fase de grupos. A Católica caiu 3 posições no ranking nessa atualização, além de ter perdido mais de 200 pontos, somando em 2024 2.596,5 pontos e aparecendo em 28º. O Bolívar é figurinha carimbada em quase todas as edições de Libertadores, isso porque é um dos times mais regulares da Bolívia na liga local, já estando confirmado para a edição de 2024. Em 2023, o Bolívar alcançou as quartas de final, quando acabou eliminado pelo Internacional. No ranking passado, o clube ocupava a 33ª posição, fora do top 30, mas para 2024, o Bolívar saltou para a 27ª posição, somando 2.681,7 pontos, tendo ganhado mais de 500 pontos na atualização. O Colo-Colo em uma oportunidade foi campeão da Libertadores, glória essa alcançada na temporada de 1991, quando bateu na final o Olímpia. Em 2023, o clube disputou a Libertadores, mas acabou eliminado em terceiro na fase de grupos e, como consolo, foi transferido para o play-off da Sul-Americana, mas acabou eliminado pelo América Mineiro. Nessa atualização, o Colo-Colo subiu 2 posições e ganhou 119 pontos, totalizando em 2024 2.768,7 pontos. O Vélez Sarsfield em 2023 esteve ausente de toda e qualquer competição organizada pela CONMEBOL, tanto é que o clube perdeu 5 posições no ranking, além de mais de 300 pontos. Em 2023 o clube ocupou a 20ª posição, mas agora para 2024 vai aparecer na 25ª com 2.856 pontos. Assim como em 2023, o clube em 2024 não vai disputar nenhuma competição da CONMEBOL, seja ela a Copa Sul-Americana ou a Libertadores. O Barcelona de Guayaquil na história da Libertadores em algumas ocasiões chegou na semifinal, mas a melhor posição foi quando chegou nas finais de 1990 e 98, onde em ambas perdeu o título. O clube perdeu 5 posições nessa atualização, além de 76 pontos, ocupando em 2024 a 24ª posição com 3.243,7 pontos. O Barcelona está confirmado na disputa da Copa Libertadores para 2024. O Estudiantes na temporada de 2023 chegou nas quartas de final da Copa Sul-Americana, quando mesmo amassando o Corinthians acabou eliminado nos pênaltis. Para 2024, o clube está confirmado na disputa da Copa Libertadores. Tanto no ranking passado quanto nesse atualizado, o Estudiantes aparece na 23ª posição, e mesmo a posição tendo não sido alterada, o clube somou quase 400 pontos na atualização. O Corinthians em 2023 disputou a Copa Libertadores, quando foi eliminado na fase de grupos ocupando a 3ª posição, e como consolo foi transferido para a Copa Sul-Americana, onde conseguiu chegar nas semifinais, só sendo eliminado pelo Fortaleza. O Timão, pelo bom desempenho na Sula, ganhou 2 posições no ranking, saltando de 24º para 22º, somando também 523 pontos. Em 2024, o Corinthians vai jogar a Sula, e a pontuação atual é de 3.429,9 pontos.
O Atlético Nacional nos últimos 10 anos chegou 2 vezes na final da Copa Sul-Americana, quando em ambas foi vice-campeão, além de ter vencido a Copa Libertadores de 2016. Mas de 2017 para cá, o clube tem feito campanhas aquém do esperado, tanto é que ano após ano vem despencando no ranking. O clube caiu 4 posições, aparecendo em 2024 na 21ª posição, com 3.493,8 pontos. Campeão da Copa da Colômbia em 2023, o clube jogará a Libertadores de 2024. O Racing em 2024 vai jogar a Copa Sul-Americana, mas em 2023 o clube esteve presente na Copa Libertadores, quando alcançou as quartas de final, só sendo eliminado nos pênaltis pelo Boca Juniors. Campeão da Libertadores de 1967, sendo também o dono do maior jejum existente, o Racing saltou 2 posições nessa atualização, ocupando em 2024 a 20ª posição com 3.573,4 pontos. O Cerro Porteño raramente faz boas campanhas em competições sul-americanas, onde o máximo que conseguiu chegar foi nas semifinais tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Por anualmente disputar essas competições, o clube sempre soma seus pontinhos no ranking, e em 2024 o clube jogará mais uma vez a Copa Libertadores. O Cerro perdeu 4 posições nessa atualização, além de mais de 200 pontos, ocupando em 2024 a 19ª posição, somando 3.712 pontos. O Independiente é o maior campeão da história da Libertadores com 7 títulos, mas já faz algum tempo que o clube não protagoniza boas campanhas na principal competição do continente. O clube também é bicampeão da Sul-Americana, a conquista mais recente em 2017. Em 2023, o clube esteve ausente das 2 competições, situação que irá se repetir em 2024, e desta forma o Independiente vem perdendo posições no ranking, tendo caído 5 posições nessa atualização, ficando em 18º com 3.805,8 pontos. A situação do Libertad é a mesma do compatriota Cerro Porteño, com o clube nunca tendo chegado em finais nem da Sul-Americana e muito menos da Libertadores, mas como anualmente disputa uma ou outra competição, garante seus pontos no ranking da Conmebol. O clube, mesmo somando 25 pontos, caiu uma posição nessa atualização, aparecendo agora em 17º com 3.853,8 pontos. Campeão tanto do Apertura quanto do Clausura em 2023, o Libertad irá jogar a Libertadores de 2024. O Independiente del Valle tem sido um dos times mais consistentes do continente nos últimos anos. Isso porque tem acumulado boas campanhas tanto na Libertadores, competição que foi vice-campeão em 2016, quanto na Sul-Americana, competição que é bicampeão, com os títulos de 2019 e 2022. Em 2023 foi eliminado nas oitavas da Libertadores pelo modesto Deportivo Pereira da Colômbia, e na atualização do ranking caiu 4 posições e perdeu 59 pontos, totalizando agora 4.129 pontos e ocupando a 16ª posição. O Santos foi rebaixado pela primeira vez em sua história no Campeonato Brasileiro de 2023 e o calendário em 2024 está o mais vago possível, com apenas o Campeonato Paulista e a Série B para disputar. Em 2023, o clube jogou a Sul-Americana, quando foi eliminado na fase de grupos. Em 2020, foi vice-campeão da Libertadores e na história da competição já conquistou 3 títulos. Nessa atualização, o Peixe caiu 5 posições e perdeu 284 pontos, aparecendo agora em 15º com 4.149,4 pontos. O Atlético Mineiro vai jogar a Copa Libertadores de 2024, competição que ganhou há 10 anos atrás. O Galo nessa última temporada chegou nas oitavas de final, quando mais uma vez teve de amargar uma eliminação para o Palmeiras. O Galo caiu 3 posições no ranking, além de ter perdido 95 pontos, ocupando nessa atualização a 14ª posição com 4.202,2 pontos. A LDU deu um salto enorme nessa nova atualização do ranking, e isso se deve à conquista da Copa Sul-Americana de 2023, ganhando os pênaltis sobre o Fortaleza. O clube já havia ganho a Sula em 2009, e além desse bicampeonato, também já venceu a Libertadores uma vez. Confirmado na Liberta de 2024, a LDU somou mais de 1.000 pontos nessa atualização, saltando da 21ª colocação para a 13ª, totalizando agora 4.302 pontos. O Fluminense, em 2023, enfim lavou a alma e conquistou a tão sonhada Copa Libertadores depois de bater no Maracanã o Boca Juniors. O tricolor anteriormente não aparecia nem no top 30 melhores colocados no ranking e, graças à boa campanha de 2023, coroada com o título, somou mais de 2.000 pontos, pulando da 32ª posição para a 12ª, ganhando nada menos que 20 posições. No total, o tricolor, campeão da América, soma 4.502,2 pontos.
O Internacional na Libertadores de 2023 fez uma bela campanha, conseguindo chegar nas semifinais, mas vacilando na hora H, perdeu a vaga na decisão para o Fluminense. Para 2024, o clube vai jogar a Copa Sul-Americana e, devido a essa boa campanha, deu um salto na tabela, pulando da 18ª posição para a 11ª, somando mais de 900 pontos. No total, o Inter nessa nova atualização aparece com 4.560,6 pontos. O Olímpia na Libertadores de 2023 surpreendeu e eliminou nas oitavas de final o favoritaço e atual campeão da época, o Flamengo, mas nas quartas de final teve o azar de pegar o futuro campeão Fluminense, que venceu os 2 jogos do confronto. Tricampeão da Liberta, o Olímpia nessa atualização saltou 4 posições e somou 576 pontos, ocupando agora a 10ª posição com 4.692,4 pontos. O São Paulo vai jogar a Copa Libertadores de 2024 graças ao título da Copa do Brasil de 2023 e no coeficiente histórico, o clube já venceu 3 vezes a Liberta, além de ter vencido uma vez a Sul-Americana e acumulado também o vice-campeonato. O tricolor manteve a 9ª posição do ranking passado, mas a pontuação deu uma leve crescida, totalizando agora 4.825,2 pontos. O Peñarol, assim como o São Paulo, também manteve a mesma posição do ranking passado, já que em 2023 o clube também esteve na 8ª posição. O Peñarol é pentacampeão da Libertadores, competição que marcará presença em 2024, mas nos últimos anos tem acumulado campanhas ruins e caído precocemente na fase de grupos. Mesmo mantendo a 8ª posição, o Peñarol perdeu quase 300 pontos nessa atualização, totalizando para 2024 4.840,9 pontos. O Grêmio em 2022 e em 2023 esteve de fora de toda e qualquer competição da Conmebol, já que o clube em 2022 disputou a Série B do Brasileiro. Para 2024, o tricolor, vice-campeão brasileiro de 2023, estará de volta à Copa Libertadores, e devido ter se ausentado por 2 temporadas de competições da Conmebol, perdeu 2 posições no ranking, além de mais de 800 pontos, ocupando em 2024 a 7ª posição e totalizando 4.908 pontos. O Atlético Paranaense vem mantendo o crescimento firme no cenário nacional e continental nos últimos anos, com presença em edições da Copa Libertadores, tendo inclusive chegado na final em 2022, além de 2 títulos da Copa Sul-Americana em 2018 e 2021. O Furacão em 2024 jogará a Sul-Americana e buscará o inédito tricampeonato, e mesmo tendo perdido pontos nessa atualização, o clube saltou uma posição no ranking, aparecendo agora em 6º e totalizando 5.348,6 pontos. O Nacional em 2023 disputou a Copa Libertadores, quando chegou nas oitavas de final e foi eliminado nos pênaltis pelo Boca Juniors. E para 2024, como é de costume, o clube mais uma vez estará presente na competição. O Nacional é tricampeão da América, mas já faz um bom tempo que não chega tão longe na competição. E nessa atualização do ranking, o clube ganhou 99 pontos e saltou uma posição, aparecendo agora em 5º com 5.741,2 pontos. O Flamengo nos últimos anos tem feito boas campanhas na Libertadores, tendo chegado em 3 finais com 2 títulos conquistados, mas em 2023, o clube, que era o atual campeão, fracassou e não chegou tão longe, caindo precocemente nas oitavas de final ao ser eliminado pelo Olímpia. Garantido na edição de 2024, o tricampeão Flamengo promete mais uma vez brigar pelo título, e pela má campanha na última edição, perdeu mais de 400 pontos e caiu uma posição, ocupando agora a 4ª com 8.183,5 pontos. O Boca Juniors em 2023 foi finalista da Libertadores e a forma como o clube chegou até a decisão foi curiosa, já que não venceu nenhuma partida, com todas terminando empatadas e a vaga sendo garantida nas penalidades. Com o vice-campeonato diante do Fluminense perdido na prorrogação, o Boca acumulou mais de 900 pontos e subiu uma posição no ranking, aparecendo agora em 3º com 8.871,7 pontos. O River Plate já há algum tempo não tem mais chegado longe na Libertadores, com a última semifinal disputada tendo sido a de 2020, quando foi eliminado pelo Palmeiras, e nas últimas 2 temporadas caiu fora logo cedo ao ser eliminado nas oitavas de final. O clube perdeu mais de 700 pontos nessa nova atualização, e para piorar perdeu a liderança, que lhe era garantida há vários anos, ocupando agora a 2ª colocação com 8.934,8 pontos. E o Palmeiras, que há várias temporadas tem feito boas campanhas na Libertadores com os 2 títulos ganhos, além de ter chegado nas semifinais nas últimas 4 temporadas, enfim assumiu a liderança do ranking da Conmebol, que também prestigia o campeão da Liga Nacional com um bônus de 50 pontos para a temporada em questão. E como o Verdão venceu as últimas 2 edições do Brasileirão, teve esse bônus na pontuação. Anteriormente, ocupando a 2ª posição, o Verdão acrescentou 437 pontos nessa atualização, e contando com a perda de mais de 700 pontos do River Plate, assumiu a liderança, totalizando agora 9.532,6 pontos, tendo uma diferença de quase 600 pontos à frente e em relação ao 2º colocado.
Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.